Senhora da Noite, Shar. A deusa da noite, sombras e magia. Este era um deus intermediário. O poder de Shar era equivalente ao de um magus de 8 graus. Rumores disseram que ela usou a forma de uma donzela élfica excêntrica vestida de musselina preta, adorada por muitos bruxos que andaram no caminho da escuridão. Se um deus dessa posição viesse ao mundo das sombras, era bem possível que ela obtivesse o favor da vontade mundial e da força de origem. Parece haver um erro em meus pensamentos anteriores. O cérebro de Leylin rapidamente entrou em ação. Durante a antiga Guerra Final, os magos chegaram ao mundo dos deuses, mas esses deuses também podiam sair. Se eles estivessem dispostos a desistir de sua divindade e reinos divinos. Para um deus, desistir de sua divindade e reino divino era como destruir o alicerce de todo o seu ser. Isso equivalia a cometer suicídio. Além disso, o mundo dos deuses estava selado e os deuses só podiam enfrentar os magos devido aos seus reinos divinos. No plano astral eles seriam fortemente reprimidos, então por que um deus que quase foi morto faria algo como ir lá? Mesmo os antigos magos não acreditavam que um deus tão maravilhoso existisse. Infelizmente eles haviam esquecido algo devido às diferenças em suas linhas de pensamento. A sorte era um fator muito importante no nascimento de um deus, talvez até o principal motivo. Isso levou à existência de muitos deuses maravilhosos e exóticos. Além disso, se um deus matasse seus seguidores e seu reino divino fosse destruído, eles ficariam sem carga. Faz sentido alguém desistir de tudo. Quanto mais Leylin pensava sobre o assunto, mais certo ele estava de que sua hipótese era possivelmente correta. Como resultado, quando Shar entrou no mundo das sombras, ela pareceu bastante fraca. Somente com a ajuda do mundo das sombras, ela rapidamente recuperou seu poder e baniu a cobra viúva. Sem fé e seus reinos divinos, os deuses basicamente tinham sepulturas cavadas e esperando por elas. No entanto, Shar efetivamente mudou sua aula. Pode-se dizer que, depois de um doloroso processo de abandonar sua imortalidade como divindade, ela se tornou um mago. Como resultado, ela tinha vivido e escondido com sucesso por trás das linhas inimigas e se enraizou sob os olhos dos magos. Sinto o cheiro das consequências da guerra final. Leylin começou a se sentir horrorizada. Quantos no plano astral existiam como Shar? Se eles explodissem no momento adequado, que impacto teriam em seus próprios planos? Embora nunca tivessem se encontrado, o coração de Leylin estava mais de 90% confiante de que a Senhora da Noite que havia assumido o mundo das sombras e banido a serpente cobra não era outro senão um Shar do mundo dos deuses. Um deus sobrevivente, é melhor que ela morra. Em seu coração, ele havia passado sem hesitação uma sentença de morte para Shar. Ele estava pensando um pouco logicamente. Leylin era um feiticeiro e, como estava com os magos, naturalmente queria exterminar rapidamente esse deus remanescente. Claro, os benefícios que ele ganharia com isso eram um assunto completamente diferente. O que? Leylin, você pensou em algo relacionado à Senhora da Noite? A Soldovager claramente descobriu que Leylin momentaneamente se tornará distraído. Seus belos olhos se voltaram para ele, o que também atraiu a atenção das outras existências de leis. Oh, não é nada demais. Eu acabei de lembrar o nome da Senhora da Noite, e eu sinto que é um pouco familiar. Leylin pensou e decidiu não deixar cair aquela bomba. Afinal, ele não estava certo de que isso lhe traria algum benefício. Não foi só isso. Havia poucos registros do mundo dos deuses após a Guerra Final, e eles eram muito confusos. O nome da Senhora da Noite não era algo com que essas existências pudessem conectar coisas. Vou dar uma olhada primeiro, mas mesmo que não possamos despachar a senhora, fugir não seria um problema. No ponto mais crucial, podemos enviar comunicações para a Mãe Núcleo e outras pessoas desse posto para matar o deus. Somos apenas as linhas de frente da batalha, pensou Leylin, irresponsavelmente. O nome da Senhora da Noite tem sido usado por muitos. Proponho que começamos com a identidade da existência inimiga das leis. Como poderia um rank 7 ou superior não deixar o menor traço no plano astral? Sugeriu o antigo imperador Yuri. Você encontrou a direção, mas ainda há um problema. O inimigo não é uma existência do nosso plano astral, mas veio do selado mundo dos deuses.
A esfera de cristal impede toda troca de comunicações. Leylin suspirou em seu coração. Não adianta, eu fui procurar por Sage Anthony antes disso. Até alguém who pode ouvir todas as notícias no plano astral não encontrar um único registro de um ser de leis que atenda pelo nome de Mistress of the Night. A cobra bela sacudiu a cabeça. Muito bem. A história do inimigo não é importante. O ponto mais crucial é o seu plano, Snake Dovahir. Yuri acenou com a mão e olhou para Snake Dovahir. Ele ignorou completamente o efeito de seus olhos sedutores e cabelos sedosos flutuantes. Leylin e eu compartilhamos uma linhagem que se origina do mundo das sombras, então não seremos rejeitados por ela. Então, desta vez, deixe-me primeiro ir com ele para o mundo das sombras e ver as últimas notícias, enquanto vocês todos esperam fora do mundo por nossa resposta. A viúva falou sem pressa de seus planos. Ela era uma nativa do mundo das sombras, e Leylin tinha originalmente a sua linhagem. A linhagem de Kemoin naturalmente não seria rejeitada pelo mundo das sombras e poderia entrar harmoniosamente. Ele não sofreria a tensão e a supressão da vontade mundial. Quanto às outras existências de leis, elas infelizmente só poderiam continuar a permanecer aqui. Afinal, a entrada de uma existência estrangeira de leis no mundo certamente despertaria a atenção da Senhora da Noite. Então você tem certeza de que o forasteiro não ultrapassou o pico da classificação 8 e se fundiu com o Old Will? Afinal, de acordo com o que você acabou de dizer, a senhora é incomparavelmente compatível com o mundo das sombras. Perguntou Lady Massa de dentro da neblina. Tenho muita dúvida de que isso tenha acontecido. Eu anteriormente deixei uma marca na vontade do mundo das sombras, e se a senhora se fundisse com ela eu saberia imediatamente. No entanto, não houve resposta até agora, o que implica que a senhora não teve sucesso. A Snake Dovahir franziu a testa, obviamente intrigada com esse ponto também. Mesmo que ela fosse uma pessoa de fora, com a atitude tolerante do mundo das sombras, ela deveria ter sido promovida para o pico da classificação 8 já. A cobra viúva só podia desistir e ficar no mundo do purgatório. No entanto, vários milhares de anos já haviam passado. A força da senhora não havia crescido muito e só recentemente houve alguma mudança. Isso despertou certos sentimentos no coração da cobra. Foi Leylin quem adivinhou o motivo. Foi a influência da marca do Deus? É verdade, uma categoria 8 de existência mudando facções como ela quiser, mesmo que seja o caráter delas. Que tipo de piada é essa? Ele estimou que Char passou milhares de anos depois que ela baniu a Soul Dovahir, ajustando-se e adaptando-se. Só depois de seu eu inato ter sido transformado completamente, ela poderia se fundir com o mundo da vontade do mundo das sombras, avançando completamente para o pico da classificação 8. Ficou claro que a senhora estava prestes a ter sucesso. A Snake Dovahir não pôde se sentar ainda e iniciou sua luta final até a morte. De fato, esta foi uma luta até a morte. Na visão de Leylin, a viúva era uma nativa que havia compreendido o momento e o local certos, preenchendo todos os critérios essenciais para se fundir com a vontade mundial. Era uma pena que Char virasse a mesa, fazendo com que ela falhasse em sua primeira tentativa. Foi ainda mais inútil discutir a segunda tentativa. Char passou vários milhares de anos se recuperando e se adaptando ao mundo das sombras. O mundo Will não se conteve em termos de força de origem, e ela deveria estar perto do pico 8, quase uma existência como Mother Core. Se a Snake Dovahir ataca novamente, seu único destino é a derrota. Char não só é incrivelmente poderoso, mas também suas esperanças e esquemas são igualmente notáveis. Este é um deus maligno poderoso de que estamos falando, seu nome é suficiente para fazer todos os deuses do bem tremerem. No entanto, como ela me tem, tudo isso mudou, pensou Leylin, desavergonhadamente. Desta vez, a viúva deve pagar o preço pela minha satisfação. De outra forma. Então, Sua Excelência, Leylin, você tem alguma objeção em relação ao meu acordo? Eu não tenho nenhum, mas apenas para ser cauteloso, é melhor nos movermos separadamente, acrescentou Leylin. Depois que tudo foi decidido, várias existências de leis começaram a agir de maneira rápida e decisiva. O olho da provação, Yuri e Lady Massa se esconderam em lugares diferentes, aguardando a convocação da viúva.
Leyline e a cobra viúva ocultaram suas auras, chegando diretamente fora do limite mundial do mundo das sombras. Esta abundante força mundial de origem, assim como esse tipo de radiação. Leyline olhou atentamente para o enorme mundo das sombras com um traço de arrependimento nos olhos. Eu vejo a luz da civilização acima do mar de origem, brilhante e esplêndido. Parece que a Senhora da Noite fez muito bem depois que eu saí. Os olhos da súplica parecem grunhir um pouco desanimada quando ela ficou ali em sua forma de solteira. Ela ficou ainda mais desanimada com a queda. Ficou claro que, em termos de ajudar o mundo a evoluir, a Senhora da Noite ultrapassara-a de longe. Sob sua facção, a sensação de que o mundo das sombras agora dava Leyline superava a aura de grandes mundos como o Purgatório e o Ickwood. Apenas o mundo dos magos, o mundo dos deuses e a paisagem dos sonhos eram um pouco superiores. Então, você ainda gostaria de continuar? Perguntou Leyline educadamente, olhando para a forma desanimada da donzela que estava ao lado dele. Claro! Depois que eu voltar, vou me sair muito melhor do que a senhora. A expressão da Snake viúva pareceu mudar. Seu arrependimento e inveja transformaram-se completamente nas chamas da vingança. Além disso, desta vez não vou sair de novo. As pétalas de datura negra floresciam sob seus pés, envolvendo-a completamente em um botão preto de flor. Nesta forma, ela tocou a membrana do limite do mundo. O mundo das sombras não reagiu e permitiu que o Flowerbud preto se fundisse através da membrana. Este foi o método que a viúva costumava passar ilegitimamente através do limite.